Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José de Geografia e a gente vai conversar hoje então, pessoal, sobre a tectônica de placas. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no nosso planeta Terra, as camadas internas. O planeta Terra é como se fosse um ovo, sabe um ovo? A gema seria o núcleo, a clara seria o manto e a casca dura seria como se fossem as placas tectônicas. Quando a gente descasca a casca, ela tá na cara que ela é a camada mais fina, porém mais dura. E a gente descasca em pedaços. Então, pense assim, essa crosta, tá? Ela é dividida em partes. E essas partes a gente dá o nome de placas tectônicas. Mas de onde vem esse entendimento sobre as placas? No início do século XX, um cara chamado Alfred Wegener, certa vez, lançou uma ideia de que em algum momento os continentes estavam todos agrupados numa única grande massa de terra, chamada Pangeia. Como é que se comprovou isso? Como é que se chegou a essa conclusão? Como é que ele pensou nisso? Ele começou a raciocinar, a costa leste da América do Sul se encaixa quase que perfeitamente na costa oeste da África. Não pode ser uma mera coincidência. Ele era um meteorologista, tá? Então muita gente não acreditou nele na época. Daí então, o que aconteceu? Foram sendo encontrados fósseis de animais em diferentes partes do mundo. Como assim, por exemplo, um animal a nadar o Atlântico inteiro entre o Brasil, por exemplo, e a África? Não dá. Então, assim, é aí que veio a ideia da deriva continental. O que aconteceu? Ele trouxe isso lá pelo ano de 1912. No ano de 1930, numa expedição na Groenlândia, ele acabou se perdendo numa nevasca e acabou vindo a óbito. E passou anos e anos sem que a gente tivesse comprovação assim dessa teoria. Aí o tempo foi passando, chegou o que a gente denomina de Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi lá, monitora o fundo do oceano e vê que a crosta oceânica ela é dividida. Ela tem rachaduras, ela tem fissuras, ou seja, ela é dividida em partes. E essas partes, elas se movimentam. Como é que hoje a gente vai saber que elas se movimentam? Porque a gente pode perceber, a partir dos estudos feitos a partir de satélites, que os movimentos dos continentes ocorrem centímetros por ano, mas ocorrem, tá? Num ritmo mais ou menos de como crescem as nossas unhas, tá ligado? Então, quando a gente fala de limite de placas, a gente tem 3 limites. O primeiro é o divergente, que é quando as placas se afastam uma da outra. Qual é a consequência desse movimento? Se tu está separando duas massas de terra, ou seja, continentes ou ilhas, mas vamos ficar nos continentes, tu acaba separando eles. E entre eles acaba surgindo oceanos. Como é que aconteceu quando o Brasil se separou da África, lá a América do Norte se separou da Europa, e entre esses continentes todos nós temos então o Oceano Atlântico. A separação continua, mas o que acontece quando essa separação está no oceano? Tu acaba literalmente abrindo um buraco na terra, e ali por ali passa lava, e acaba então se formando as cadeias mesoceânicas, como se fossem cadeias de montanhas submarinas. Montanhas, prestem muito bem atenção, porque a gente vai chegar agora no segundo limite que nós temos, que é o convergente, que é o choque. O choque convergente, ele pode ser de 3 formas. Nós temos o choque entre uma placa oceânica com uma placa continental. O que acontece? A placa oceânica sempre é mais densa e pesada que a placa continental. Ela se choca, ela faz o processo de subducção, ou seja, ela vai para baixo da placa continental, retornando ao manto, e nesse processo de subducção, ela dobra a placa continental para cima. Ao dobrar, eu tenho a formação de uma cordilheira de montanhas. Porém, sabe esse detalhe da subducção? Quando ela volta ao manto, ela vai fazer o processo de fusão, o que vai ocasionar pressão lá, e a lava vai vir à superfície. Então, geralmente, quando eu tenho um choque de uma placa oceânica com uma placa continental, nós temos a formação de uma cordilheira dos Andes,
da vida, já disse o exemplo, que é uma cordilheira de montanhas com atividade vulcânica. Agora, o que ocorre quando duas placas oceânicas se chocam? Uma empurra a outra para baixo, formando o que a gente denomina de arco de ilhas. Tá? Nesses tipos de subducções se forma no oceano as maiores profundidades. A gente tem um exemplo ali, a Fossa das Marianas, lá no Japão, com 11.034 metros de profundidade. Então o Japão é um exemplo de arco de ilhas, resultado do choque de placas oceânicas. Agora, duas placas continentais, as duas têm a mesma força, as duas vão se chocar e as duas vão ser dobradas para cima. Então eu tenho uma cordilheira de montanhas dobradas. Por que dobradas? Porque duas placas sofreram os dobramentos, ok? Eu tenho atividade vulcânica? Não, não tenho, por um simples motivo. Eu não tenho a subducção. Eu não tenho esse processo que vai pressionar o manto para liberar a lava, ok? Eu vou ter, por fim, o limite transformante. O filme San Andreas, a falha de San Andreas, o terremoto, é um filme lá que tem na Netflix, se eu não me engano. Ele é sobre um terremoto de falha transformante. O que é a falha transformante? As placas elas deslizam paralelamente uma com a outra e acumulam energia. De tempos em tempos eu tenho então a formação de um grande terremoto. Esse exemplo a gente acha lá nos Estados Unidos, a tal da falha de San Andreas. Falando em terremoto, você já se perguntou por que o Brasil não tem grandes terremotos? A gente sofre terremotos secundários porque os terremotos eles são típicos de áreas de limites entre as placas, assim como as montanhas. Os tremores de terras, também chamados de abalos sísmicos, ocorrem quando eu tenho movimento dessas placas, tá? Quando eu tenho pressão nelas. E quanto mais perto do limite entre a placa e outra placa, no caso, a gente tem o terremoto. Esses terremotos eles são medidos pela escala Richter, que vai de 0 a, vamos dizer assim, a 10, por mais que a gente não tenha registrado um de 10, né? A cada caso que eu vou pulando, 0, 1, 2, 3, por exemplo, vai do 5 para o 6, significa que o terremoto de 6 graus é 10 vezes mais forte que o de 5. E o de 7 é 100 vezes mais forte que o de 5. Eu sempre multiplico por 10. Então, a partir do 6 ali, a gente já começa a ter preocupações com os terremotos. Os terremotos, quando ocorrem em áreas oceânicas, ou no oceano, literalmente, né? A gente pode ter um evento chamado tsunami, que é quando eu tenho um tremor no fundo do oceano e o que esse tremor vai causar? Causa as tsunamis. Existem dois conceitos, tá? O hipocentro e o epicentro. Você já deve ter ouvido falar, no caso, de epicentro. Epicentro é o primeiro local da superfície que sente o terremoto. O hipocentro é o local lá dentro do planeta, lá no interior da placa, que ocorre então o tal do terremoto. O Brasil sofre com grandes terremotos? Atualmente não. Por que não? Porque a gente está no centro da placa sul-americana. A gente sofreu provavelmente no passado? Com certeza. O Brasil tem dobramentos antigos, que hoje a gente chama de serras. Então esses dobramentos, quando estão na superfície, eles acabam sofrendo a força do planeta, as forças externas. Essa coisa de formação de montanhas é as coisas chamadas agentes internos, ok? O que se acredita? Temos movimentos de placas. No futuro distante, em algum momento, os continentes novamente estarão juntos, formando uma única massa de terra. O vulcanismo também está nessa área, enfim, tá? Certo, pessoal? Espero que gostarem, espero que curtem, né? E até a próxima, um forte abraço.